O que o MST faz? Eu acabei de encontrar um vídeo da Politize em que uma socialista de iPhone tenta passar uma imagem bonitinha do movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no Brasil para tentar deturpar a imagem e fazer com que eles pareçam bonzinhos. Então nesse vídeo eu vou refutar ponto a ponto de todas as besteiras que essa menina acabou de falar. Meu nome é Rafa Macris, sou empresário do agro e nesse canal eu uso para mostrar para vocês todas as verdades pela ótica do agronegócio, acabando com todos os argumentos da esquerda e mostrando que de fato eles não sabem o que estão fazendo e não sabem o que estão falando. Então a partir de agora eu peço que você não se esqueça de se inscrever no meu canal, toca aí no sininho para ativar as notificações e vamos começar esse vídeo. MST é a sigla para Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento de ativismo político e social pautado na luta pela distribuição das terras no Brasil. A forma de atuação do movimento está relacionada com a ocupação de terras, e isso repercute geralmente como invasão de propriedade, ou seja, que a ação do MST fere o direito constitucional de propriedade. Ocupação de terra repercute normalmente como invasão de propriedade. Pô, sério mesmo que você está falando isso? Sério mesmo que as ocupações aí que vocês fazem por aí repercutem como invasão? Ou será que não é invasão mesmo? O MST gosta de se apresentar como um movimento social, mas a grande verdade é que eles atuam totalmente fora da lei, invadindo propriedade, praticando terror, colocando medo nos produtores rurais. Essas invasões são ferramentas políticas e ideológicas e a sua luta não é simplesmente para melhorar a distribuição de terras no Brasil. Eles tentam impor um modelo contrário à liberdade econômica, ao direito de propriedade privada e à segurança jurídica que a gente tem no Brasil. Isso é puro terrorismo que esses caras fazem. Essa historinha aí de ocupação que repercute como invasão é tudo balela. Isso está tipificado como crime no Código Penal, artigo 161. É claro, inclusive o próprio STF já reconheceu por diversas vezes a ilegalidade dessas invasões. Mudar o nome só de invasão para ocupação não muda absolutamente nada no crime que essas pessoas estão cometendo. Invadir propriedade produtiva, destruir lavoura, tocar o terror nos produtores rurais, expulsar famílias de suas próprias propriedades, isso daí não é movimento social nem aqui nem na China. Isso é crime. Quando ela fala da Constituição de 88, realmente o artigo 5º, inciso 22, assegura o direito à propriedade e ele fala também sobre a questão da função social da propriedade. Mas quem disse que os produtores rurais não estão lá fazendo cumprir essa tal dessa função social? E outra, não é meia dúzia de vagabundo, invasor do MST que vai definir se a propriedade rural está com a sua função social sendo cumprida ou não. O agronegócio faz isso de forma comprovada. Ele produz, ele preserva o meio ambiente, ele gera empregos. Os produtores rurais investem milhões e milhões de reais Brasil afora em suas propriedades. Eles geram empregos, como eu falei, eles seguem à risca o Código Florestal. E mesmo assim ser tratado desse jeito por esse bando de idiota é o cúmulo do cúmulo, inversão total de valores que a gente está vendo aqui. Vamos continuar vendo o que ela vai falar. Mas o que será que é esse direito? Será que é isso mesmo que estamos falando? Continue assistindo esse vídeo, que esse é o tema de hoje do Segue Fio. Lembrando mais uma vez que se você se interessa por conteúdo de educação política, você está no lugar certo. Então curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. E é sempre bom lembrar que o Politize é uma organização sem fins lucrativos, o que significa que tudo que é produzido nos nossos portais e aqui no canal é feito graças à doação de pessoas que acreditam na educação política no Brasil. Se você é uma delas, o link para doação está aqui na descrição desse vídeo. Isso não é educação política, isso é lavagem cerebral que essa mulher está fazendo. Eles colocam uma menina com cara de boazinha, tentando falar que está passando educação para as pessoas, só mostra uma versão da história, só mostra o lado dos invasores, vagabundos, em vez de mostrar o lado dos produtores rurais. Isso não é nunca educação de qualidade, isso não é nunca educação política, e ainda vem pedir
doação, eles estão querendo dinheiro para continuar essa lavagem cerebral que eles fazem pela internet através desses vídeos. Vamos continuar assistindo que eu já tô bravo aqui. Antes de começar, nada mais importante do que esclarecer o que é o MST. Como a gente falou no começo do vídeo, é um movimento político e social que luta pela distribuição de terras no Brasil. Bom, para entender isso, a gente precisa falar sobre a estrutura fundiária do Brasil, que é a forma como as propriedades rurais estão divididas entre as pessoas aqui. Veja só, em 2017, um estudo do IBGE mostrou que mais de 48% da área rural pertence a quase 1% das propriedades. Segundo os dados do IBGE, isso significa que quase metade da área rural do Brasil pertence a uma pequena parte das propriedades. O argumento que ela utiliza aí é uma puta de uma generalização rasa. Concentração fundiária não mede injustiça. A crítica que ela faz ignora por completo a função econômica e ambiental que essas terras cumprem, né? O tamanho da terra não mede justiça. Eficiência, produtividade e cumprimento da lei, sim. E essa história aí dos 48% das terras pertencem a menos de 1% das propriedades, de certa forma, esse dado é real, mas é manipulado da forma como ele é apresentado para vocês. O número não reflete em si a quantidade de proprietários, mas sim de imóveis rurais. Um único produtor pode sim ter uma propriedade grande, mas milhares e milhares de outras pessoas têm pequenas glebas rurais familiares. E as terras grandes, inclusive, as grandes propriedades, costumam ser ou na Amazônia ou no Cerrado, ou no semiárido, o que por conta tanto da legislação quanto da própria vegetação demanda áreas maiores para produzir, não necessariamente em toda essa área vai ser produzida. Boa parte dela também vai ser preservada. Na Amazônia, de acordo com a legislação ambiental aqui no Brasil, do total do imóvel, a gente tem que preservar 80%, ou seja, se um proprietário tem 1.000 hectares, 800 hectares tem que ser de preservação e ele só vai poder produzir em 200 hectares. Esse dado que ela apresentou aí não distingue terras produtivas de terras preservadas. Como eu falei, muito dessas grandes áreas tem reserva legal, tem APPs, tem áreas que devem ser preservadas por lei. Isso é típico dessa turminha esquerdista, querer manipular dado e apresentá-los de forma a enganar quem está assistindo. Querem usar um dado real para justificar uma ação totalmente ilegal e criminosa, que é a invasão de propriedades rurais, como o MST faz. Vamos continuar a ouvir as besteiras dela aqui, vai. Não dá nem para imaginar o tamanho que essas propriedades têm, não é mesmo? Por isso, é possível dizer que há uma distribuição desigual das terras no Brasil, de forma que grande parte da área rural fica nas mãos de poucas pessoas. Nossa, grande parte da área rural fica na mão de poucas pessoas. Pô, esse tipo de frase que eles adoram falar romantiza uma divisão forçada das terras brasileiras. Ignora por completo que na nossa legislação a gente já tem mecanismos de execução da reforma agrária e distribuição de terras. E tudo isso é baseado em identificação de terras produtivas, desapropriação dessas terras com indenização e distribuição de títulos para as famílias assentadas. Não um vagabundo invadindo terra de produtor rural. O MST, em vez de seguir esse caminho institucional já definido, prefere tomar outros caminhos, como pressão de forma absolutamente terrorista em cima de produtores rurais, invasão de terras, desobediência civil seletiva. É isso que eles fazem. E vale lembrar que muitas dessas invasões ocorrem sempre em momentos eleitorais estratégicos para aqueles políticos que os defendem. Quem faz esse tipo de defesa de quebrar grandes propriedades com base em números totalmente descontextualizados defende uma total insegurança jurídica e o enfraquecimento por completo da economia rural, sem levar em consideração a grande importância que a gente tem tanto para a alimentação dos brasileiros quanto da economia e da exportação também de produtos que as grandes propriedades representam. Vamos continuar. Então, em 1984, surge o MST, com o objetivo de implementar uma reforma agrária no Brasil. O objetivo de implementar uma reforma agrária do Brasil não é movimento social que se veste de social, mas é movimento terrorista
que vai implementar nada no Brasil. É o governo que tem essa responsabilidade e que o faz. A reforma agrária é uma política pública de responsabilidade do Estado brasileiro. Tudo isso com base em critérios técnicos e legais, não por pressão ideológica e invasão aleatória de terras por aí, como esses movimentos criminosos fazem. Vamos ver. Ou seja, a redistribuição das terras no campo. Bom, por conta do tempo, nós não vamos entrar na questão da reforma agrária nesse vídeo. Mas se você tem interesse sobre o tema, comenta aqui para a gente produzir outro vídeo sobre isso. Mas tem conteúdo no site sobre reforma agrária. A gente vai deixar aqui o link para vocês. Bom, e onde entra a discussão de invasão de propriedade? Então, uma das principais formas de atuação do MST é através da ocupação de terras, onde as pessoas do movimento instalam acampamentos. Ali, nesses acampamentos, as famílias pertencentes ao MST passam a viver de forma coletiva e a desenvolver agricultura familiar e cooperativa. E aí que começa a confusão de ideias e conceitos. O MST ocupa propriedades que consideram estar irregulares, e isso é feito para pressionar o Estado a desapropriar essa terra e redistribuí-la. Mas espera aí. Ai, meu Deus do céu! O MST ocupa e invade terras que eles consideram estar irregulares por algum motivo na cabeça dos invasores. Não, essa terra produtiva aqui não está cumprindo a sua função social, então eu vou lá e vou invadir. Vou chegar com um facão, com arma, com um bando atrás de mim para pressionar os proprietários dessa terra, tirar eles daí e daí fazer a lei, fazer justiça de acordo com eles, né? Na cabeça deles, eles estão fazendo justiça com as próprias mãos. Eles deveriam ser recebidos de uma forma bem amistosa pelos produtores rurais que têm as suas terras invadidas, viu? Eles não têm que ser recebidos não com rosas, com bom dia, com boa tarde, com por favor, com obrigado, nada disso. Quem define se uma terra está irregular é o Estado, através de perícia técnica e análise criteriosa, não um grupo político, social, invadindo um lugar para pressionar o Estado e dizer que aquela terra não está cumprindo a sua função social. A função social é um instrumento de avaliação estatal, não uma licença para quem acha que não está sendo cumprida simplesmente ir lá invadir a terra. As ocupações não são legítimas, isso já está posto no Código Penal brasileiro, artigo 161. Isso é crime, invasão de propriedade é crime, e esse movimento não pode ser nunca considerado um movimento social. É um movimento terrorista que a gente tem no Brasil e precisa ser dizimado. Em muitos casos, o MST invade propriedades produtivas, ataca famílias, destrói plantações, mata animais e usa esses atos aí como chantagem política para perpetuar esse movimento criminoso que é usado como força política para muitos agentes aí de PT, de PSOL e de vários partidos de esquerda que usam essa turma como braço político para ganhar as eleições. Os únicos que se dão bem nessa história são esses políticos que os apoiam e os líderes dos movimentos, que já deveriam estar atrás das grades há muito tempo. As famílias assentadas são umas coitadas que são utilizadas como massa de manobra por esses criminosos. A maior parte desses acampamentos não é produtiva e vive de auxílio estatal. E as que são produtivas produzem numa escala muito pequena, sem qualquer regularidade ou independência, ou seja, elas só são utilizadas como vitrine para falar que eles estão produzindo, que estão fazendo um monte de coisa lá nas terras, mas sequer essa produção consegue alimentar as pessoas que estão morando nesse assentamento aí. Eles precisam de muita ajuda de fora. E muitos desses assentamentos acabam sendo abandonados pelos assentados ou dominados por lideranças políticas locais que usam essa terra que tinha sido invadida pela turma do MST. Sem título, sem segurança jurídica, sem acesso a crédito, essas terras se tornam bolsões de pobreza e armadilhas para os assentados ficarem sempre na esperança de conseguir essas três coisas que eu acabei de falar para poder ter dignidade e uma vida tranquila, produzindo, mas que eles nunca alcançam. Eles sempre acabam vivendo
vivendo nessas promessas desses líderes, e isso que vai retroalimentando a esperança dessas pessoas e fazendo com que o MST domine a mente delas. O MST vai aumentando de tamanho cada vez mais porque mantém a esperança na mente dessas pessoas, dessas famílias que são muito pobres e não tem para onde recorrer, para elas irem fazendo o que eles querem, que é participar dessas invasões criminosas. Vamos continuar. Vamos por partes. De acordo com a Constituição de 1988, uma propriedade privada deve atender à sua função social para existir. Isso significa que a propriedade deve existir em consonância com os direitos da sociedade e não deve atender apenas o interesse de seu proprietário. E isso... Eles sempre adoram falar nessa bendita função social das propriedades rurais. É só isso que eles têm na cabeça para invadir a terra dos outros. Eu vou contar uma coisa que talvez eles não saibam, tá? A função social da terra existe sim, está presente na Constituição. Só que quem verifica e define isso não é meia dúzia de vagabundo. A verificação depende de critérios técnicos do INCRA, com amplo direito de defesa daqueles que detêm as terras. A função social não anula o direito de propriedade. Ela complementa esse direito com regras claras e a invasão, com certeza absoluta, não é uma dessas regras. Dizer que o MST acelera o processo de distribuição dessas terras com as invasões é um completo absurdo. É dar risada da cara do Estado brasileiro e fere totalmente o Estado democrático de direito. Não se pode nunca justificar um crime com base dessa função social. Isso abre precedente para invasões de qualquer tipo de propriedade, alegando esse critério totalmente subjetivo. Vamos continuar. Isso vale tanto para as áreas rurais como para as áreas urbanas. Na cidade, um imóvel que está desocupado e não está cumprindo a sua função social também é considerado irregular. Veja só, no caso da área rural, ela estará cumprindo a sua função social quando aproveita a terra de forma racional e adequada, utiliza os recursos naturais disponíveis de forma adequada e preserva o meio ambiente, observa as disposições que regulam as relações trabalhistas e explora a terra de forma que favorece o proprietário e os trabalhadores. Se uma propriedade rural não atender a esses critérios, ela é considerada irregular. E por isso, pela nossa Constituição, ela pode ser desapropriada e redistribuída a outros trabalhadores rurais. Vale dizer, contudo, que o Estado não irá somente tomar aquela propriedade. O processo de desapropriação acontece mediante pagamento de indenização ao proprietário. Então, o que acontece é que o dono da propriedade recebe um valor em troca daquela terra. Eles adoram falar, nessa indenização que os proprietários recebem e tal, mas vale lembrar que nem sempre a indenização que eles recebem é justa. Ela é feita principalmente com títulos da dívida agrária, os TDAs, que muitas vezes demoram anos e anos e anos para serem convertidos. A desapropriação ela não é instantânea e nem automática, elas têm que passar por um processo judicial longo. E a invasão que esses terroristas praticam nas terras não pode ser um motivo para acelerar todo esse processo. A violência e a coação que esses grupos praticam tenta fazer com que esse processo seja mais rápido. Isso é um completo absurdo. Na prática, o produtor perde a terra, perde os seus bens, perde a paz, para talvez, se possível, no futuro receber algum valor e que nem pagaria sequer uma parte da sua propriedade. Vamos continuar o vídeo. O principal órgão responsável pela redistribuição de terras no Brasil é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Bom, e qual a relação com as ocupações do MST? O principal argumento do movimento é que as terras ocupadas estariam sendo usadas irregularmente, principalmente no que se diz respeito à produção agrícola. Ao montar o acampamento, portanto, o movimento estaria utilizando aquela terra para produzir e para trabalhar nela. E a partir do momento que a justiça reconhece a irregularidade e desapropria a terra, as famílias do MST ganham o direito sobre a terra. E ali surge um assentamento do MST. O que ela não explica no vídeo é que o MST age antes
durante e contra os trâmites legais do próprio INCRA, pressionando por decisões políticas e gerando conflitos fundiários sem qualquer processo estruturado e planejado. Ou seja, o MST vai lá, invade, pressiona o INCRA e faz com que eles tomem as decisões de forma acelerada, sem qualquer planejamento e decisões técnicas a serem levadas em consideração. O MST é como se fosse um atalho fora da lei, sabotando por completo a credibilidade do INCRA. Vamos ver. Resumindo, os acampamentos em terras irregulares não ferem o direito à propriedade. Se a propriedade não está cumprindo com a sua função social, está na lei que ela deve ser desapropriada. Mas atenção, tem um detalhe aí. O poder público pode considerar que as terras ocupadas pelo MST são regulares. Nesse caso, a justiça determina a reapropriação da terra e concede o direito ao seu proprietário. Porra, que legal, hein? Então, essa turminha aí vai lá e invade uma terra. Bom, a gente acha que é irregular, invade. Causa um puta de um pânico nas famílias, terror, quebra tudo, ameaça, coage, faz pressão, destrói, faz eles perderem dinheiro, para depois de um trâmite que vai demorar muito tempo, a justiça verificar que essa terra era produtiva de fato, para tirar esses invasores vagabundos de lá. Aí sim, que segurança jurídica isso traz para o nosso país, que direito à propriedade a gente tem, está sendo totalmente relativizado nisso que essa mulher está falando, que é exatamente o que o MST faz. Na grande maioria das vezes, a saída das pessoas dessas terras que são produtivas de fato não acontecem na paz e amor, não acontecem de forma voluntária. Tem que ser empregada a força bruta para tirar essas pessoas. E que é isso? Isso é movimento social? Isso é uma milícia organizada nas áreas rurais do Brasil para causar terror nas famílias brasileiras que acordam cedo e vão dormir tarde para produzir e colocar comida na mesa. Vamos continuar. Então, nessa situação, o MST deve retirar o seu acampamento para não caracterizar uma invasão. É importante falar que o princípio da função social da terra e da desapropriação surgem do entendimento de que não é benéfico para a sociedade ter terras sem utilização alguma. O objetivo, então, é permitir o acesso a essa terra por pessoas que vão utilizá-la de maneira adequada. E eles nem sabem o que estão falando, eles nem sabem se essas terras estão passando por algum preparo, se elas têm alguma função estratégica para a propriedade. Eles simplesmente, na cabeça deles, essa terra está improdutiva, eu vou invadir. Que absurdo! Tem áreas que estão passando por processo de recuperação de solo, de preparação para plantio, áreas de preservação, áreas de produção extensiva com valor estratégico. Eles não consideram nada disso, até porque eles nem sabem, né, o que é. A lógica desse vídeo desconsidera por completo a complexidade da produção agropecuária brasileira nos dias de hoje, principalmente se você levar em consideração a produção de soja, de milho, a própria pecuária. Não é o MST nem meia dúzia de youtuber que vão definir se a terra está cumprindo a função social ou não. É o INCRA, como eu já falei. Vamos continuar. Ou seja, torná-la uma propriedade produtiva. E, em alguns casos, isso pode ser visto na prática. Por exemplo, hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O arroz é produzido por 364 famílias, distribuídas em 14 assentamentos no Rio Grande do Sul. Propriedades que antes eram consideradas ociosas, agora são destaque na produção de alimentos. Interessante, não? Não é interessante, eles sempre vêm com essa história de que o MST é responsável pela maior produção de arroz orgânico do Brasil, sei lá, você sabe quanto que corresponde essa produção deles? Quanto que daria para alimentar os brasileiros? Daria menos de um dia do consumo nacional de arroz pelas pessoas aqui no Brasil. Representa menos de 0,15% da produção total de arroz. Enquanto o agronegócio, que é o malvadão da história, está colocando comida na mesa dos brasileiros, essa turminha aqui produzindo arroz orgânico está colocando arroz para os playboyzinhos de São Paulo, do Rio de Janeiro comerem, usarem aquele bonezinho do MST vermelho e falar que está defendendo a reforma agrária, falar que está defendendo os assentados, é mais para pagar de malandro do que qualquer outra coisa. Esse arroz do MST aqui é muito mais caro do que o próprio arroz que o agro malvadão produz. Você acha que as famílias pobres brasileiras consomem o quê? Consomem esse arroz orgânico caro, que representa 0,15% da produção nacional, ou consomem os pacotes de arroz grande que vendem em qualquer mercado por aí? Falácia, balela, mentirosos. Eles querem usar
usar isso sempre para defender essa ação criminosa desses invasores de terra. Vamos ver o que ela vai terminar aqui o vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e sempre lembrando de dar aquela força, curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal. Até mais! Graças a Deus acabou esse vídeo, mas eu tô aqui para mostrar para vocês que eles tentam implementar uma lavagem cerebral nas pessoas através desses vídeos de pessoas aí que parecem bonitinhas, falando, inofensivas, mas que na verdade querem demonizar, querem destruir, querem acabar com o agronegócio. Eu sei que a gente aqui falando nesse vídeo agora é uma força em 1 milhão, mas o que eu preciso de vocês é que compartilhem muito esse vídeo para verem a real faceta do MST, para as pessoas que forem assistir esse vídeo agora descobrirem qual que é o modus operandi do MST e o que está por trás dessa propaganda bonita que eles fazem por aí. Essa que é a verdade, eles são criminosos, eles destroem propriedades, eles matam animais, eles invadem terras com facões, com armas e causam terror nas famílias brasileiras que são as verdadeiras produtoras de alimentos, que levam o país nas costas. Então me ajuda compartilhando esse vídeo e comentando aqui outros vídeos também que a gente pode refutar aqui no canal, tá bom? Não se esquece de verificar a inscrição aqui no nosso canal e tamo junto, até a próxima para mais uma refutada de esquerdista vagabundo. Valeu, tamo junto!